ainda daqui a pouco. Ô, minha gente, vamos começar com um assunto super light, que é o capítulo de ontem do Pantanal. Um negócio que foi bem... Nossa. Ontem foi basicamente o seguinte. Aquele rapaz lá, o Tenório, né? Ele sequestrou a Maria Bruaca e o Alcides, né? Ele estava um pouco triste, um pouco magoado pela questão da Maria ter encontrado um novo relacionamento com o Alcides, depois de todos os problemas e decepções e abusos que ela passou com ele. E aí ele levou os dois. Aquilo era a tapera da Juno? Era. Ou nada a ver? Era a tapera da Juno. Era. E aí ele foi lá e praticou alguns atos sórdidos, tanto com a Maria Bruaca quanto com o Alcides. Eu não... Assim, ficou meio no ar, não ficou totalmente explícito, mas foi uma cena longa, foi um período super longo, mostrando ali. Ele né, foi isso, né? Ele estuprou o Alcides, ele sai ainda depois se gabando de alguma forma, sei lá o que, falando e tal. E, cara, a Aline vai falar um pouco mais, que ela escreveu um colunão hoje a respeito disso. Eu queria já adiantar que eu concordo com a Aline, mas para não colocar o carro nas frentes dos bois, Aline Ramos, por favor, o que a senhora achou dessa situação, desta cena ontem em Pantanal? Olha, eu achei que muita coisa nessa cena poderia ser evitada. Não necessariamente a história, né? Não é que não deva existir mais, né, história de estupro ou história de violência Perfeito. Em novelas, né? Eu acho que esse não é o ponto. Mas é como a gente aborda, né, esses temas. Como que você retrata essas situações. E no capítulo de ontem, né, a gente, como você já colocou, foi uma cena muito longa, né, que se arrastou, a gente realmente acompanhou o sofrimento de uma vítima de agressões, que no caso foi a Mary Bru. A violência não esteve só no ato, né, de estupro do Alcides. Esteve também nas agressões que Maria Bruaca sofreu ali. E agressões num contexto, né? É importante também localizar em que contexto a Mary Bru está sofrendo essas agressões. Não é só porque ela traiu o marido, né? O que já é um absurdo. É num contexto em que acontece boa parte, né, dos casos de feminicídios do país, em que homens que não aceitam um término da sua esposa, homens que não aceitam que foram rejeitados, porque ele pergunta várias vezes para ela, você está apaixonada por ele? E isso deixa o Tenório descompensado, né? Homens que não aceitam esse rompimento e nem uma traição e apelam para a violência, né? Isso é uma realidade forte no nosso país, uma realidade que a gente precisa combater, mas também uma realidade que deixa marcas, né, em muita gente, principalmente mulheres. Então, quando o público é submetido a essa cena sem um aviso, né, de que isso vai acontecer, e também da forma que é colocado, é muito violento. Foi muito violento com o próprio público, foi muito violento com as mulheres que já foram vítimas de situações parecidas e que estavam assistindo a novela. E estavam assistindo a novela não para ver esse tipo de coisa. Elas estavam assistindo a novela para se divertir, porque Pantanal virou esse tipo de novela que todo mundo assiste como uma coisa de confraternizar. Tinha situações de violência, que teve assassinato, teve gente que levou um tiro, foi comido por piranha, mas tudo isso foi rápido, foram cenas muito rápidas, sem a dramaticidade da luz escura, sem aquele tom meio brincando com o terror, e que
passou rápido, a gente não acompanhou o sofrimento como acompanhou o sofrimento da Maria Bruaca e do Alcides. Então, isso para mim foi totalmente fora do que Pantanal apresentou desde o início, assim. Não combinou com a novela. Foi outra novela que a gente viu nessas cenas e eu acho que poderia ter passado esse tipo de cena. Só complementando com o diabo aqui. Já. Eu só queria complementar o que a Aline falou, no sentido de que me pareceu uma cena quase porra, parecia encaixado um filme do Supercine na novela Pantanal, que costuma ser uma bobagem um pouco mais flat, colocaram um peso e uma diferença de perspectiva e de abordagem quase fetichista nessa história da violência, sabe, do peso e tal, que eu achei meio fora do tom, não pela história, pela maneira mesmo, pela abordagem. Me incomodou muito a abordagem de falar assim, nessa aqui nós vamos caprichar diferente. Olha como vai ser esquisito, pessoal. E aí faz um negócio todo diferentão e tal, que eu acho que não combinou com a novela, não combinou nem com a proposta do que tinha sido apresentado até aqui. Achei estranho, achei fora do tom. Leandro Carneiro. Bom, começar. Eu só tenho algumas coisas, ponderações que eu quero fazer. Eu discordo um pouco da Aline. Na verdade, talvez eu discorde bastante, mas assim. Algumas situações. Eu não acho que não foi feito um aviso. Eu acho que ficou bem claro. E a Globo, se você acompanhar a Globo durante o dia, ela falou várias vezes sobre essa cena, meio que preparando o público. Então, assim, não foi algo que pegou as pessoas de surpresa. Eu acho que aconteceu, mas eu acho que vale uma meia-culpa nossa também. Eu acho que essa cena só teve toda essa dramaticidade e todo esse foco porque nós e digo imprensa, pessoas no Twitter em geral, falamos sobre a cena do Alcides ser capado muitas vezes durante os últimos meses. A gente viveu muito isso, a gente falou muito disso, a gente criou muita expectativa em relação a essa cena. E eu entendo quando a Aline fala que muitas mulheres morrem em situações muito parecidas no Brasil, e acho que talvez faltou um aviso ali, sabe? Quando você tem algumas séries que dão um aviso importante, tipo, denuncie, acho que Sob Pressão tem sempre um recado no final do episódio. Eu acho que a Globo podia ter usado o episódio para dar um recado também. Cabia ali um recado, talvez um depoimento no final da novela, talvez um recado, denuncie para tal, não deixe de falar, sabe? Procure ajuda. Acho que era necessário ter esse aviso de gatilho que muita gente teve. Mas eu acho também que falta a gente mirar só em Pantanal. Eu acho que falta para o entretenimento geral saber abordar situações de estupro. Porque a gente presenciou cenas terríveis em Bom Dia Verônica recentemente, tanto na primeira como na segunda temporada. A gente presenciou cenas terríveis em Game of Thrones de estupro também, muito pesadas, e eu até estava conversando hoje cedo, e que foram criticadas as cenas de estupro, que foram muito fortes. Eu acho que está faltando para o entretenimento pensar como abordar esse assunto. A gente precisa abordar, não dá para a gente ignorar, mas tem que ver como vai abordar, como vai colocar isso na história, porque é uma sucessão de cenas pesadas. Nenhuma cena é tranquila, nenhuma dessas. Eu acabei de ver Bom Dia Verônica há pouco tempo. Pô, a filha tá vendo o pai estuprar uma pessoa. Tipo, isso daqui é uma cena muito terrível e demora muito. Há uma dramaticidade também. Então, eu acho que é um problema do entretenimento em geral. Eu acho que Acho que no final o Leandro mais concorda do que discorda, talvez. Acho que só complementando, por mais que tenha passado o dia inteiro avisando que ia ter essa cena, ou que foi comentado durante meses que ia ter, acho que de qualquer forma o Pantanal é o pico do Ibope ali na Globo. Talvez pudesse ter uma mensagem no começo, sabe? Ali, tipo, você vai acompanhar esse tipo de situação aqui. E ainda assim, eu acho que a abordagem foi equivocada e pesada demais para o que é a novela. Desculpa, Aline, pode falar. Não, eu acho que, assim, cena de estupro não é tudo igual. Eu acredito que tem que continuar sendo
colocado em cena, tanto se é abordado violência doméstica, se é abordado estupro. Meu ponto não é que isso não deva estar presente. É isso que você falou, Leandro. É o ponto de como é abordado. Eu não vejo o que a cena que a gente vê de abuso em Bom Dia, Verônica semelhante à cena de Pantanal. É totalmente diferente. E aí eu entro num ponto que provavelmente muita gente vai discordar, mas é uma questão de olhar masculino sobre essas violências que normalmente mulheres são vítimas. Um homem escreveu, na verdade, 2 homens, um homem escreveu, outro homem reescreveu e um homem dirigiu. Aí não existe nem um olhar aí a partir também de como você vê como pode ser a questão da vítima. Esse é o meu ponto. Não existe uma outra abordagem. É tão longa a cena da Maria Broaca apanhando, é tão longa que parece fetichista. Parece que existe um prazer ali da gente ficar assistindo uma mulher apanhando. E uma cena longa, assim, devagar, não é algo que você menciona ou que tem um olhar diferente. Acho que fizeram muito bem em não mostrar de fato como o Alcides foi estuprado e só sugerir isso. Isso foi um acerto, de fato. Mas o que já tinha sido feito antes já foi um estrago muito, muito grande. Eu estou cobrindo o Pantanal, eu acompanho o Pantanal desde o início, eu sabia dessas cenas e eu não esperava que fosse desse modo. A Globo poderia falar o dia inteiro que teria essas cenas, mas eu não esperava que seria assim. Tudo depende de como é feito. E muita gente comparou também, mas Pantanal é assim e o pessoal assiste séries de crimes que tem um monte de violência. Pô, se você está assistindo uma série de true crime, você já vai um pouco preparada para o tipo de coisa que você vai receber. É diferente. Até se você assiste Game of Thrones, é outra coisa, é uma outra pegada. Se você não está afim de entrar em contato com o conteúdo, com a dramaticidade da série, você já nem assiste. Agora, Pantanal, não. Ela está muito mais num conteúdo, numa série leve, numa série de humor, do que numa série com esse tipo de drama. Né? Que não existiu necessariamente uma construção para esse momento, por mais que o Tenório seja um vilão, por mais que a gente soubesse que essa cena ia acontecer. Para mim é a questão assim, a trilha sonora, tudo isso. E é uma questão que, assim, o problema é que antes as novelas retratavam estupro romantizando. A gente já teve em produção da Globo estupro com trilha sonora do Roberto Carlos. Hoje o pessoal quer colocar muito real. Só que esse muito real é producente, né? Precisa ser assim. Enfim, eu acho que o meu ponto não é que não tenha que deixar de existir. É só como isso existe. E também quem está fazendo e quem está pensando sobre essas cenas. Só uma coisa que eu queria rapidinho ponderar, virou um grande debate, brincadeira. Eu acho que o começo da minha fala explica um pouco do que a Aline falou agora pela segunda vez. Eu não me sinto nem muito confortável em opinar sobre a cena, porque eu estou numa posição de conforto, de privilégio, é diferente para uma mulher e para um homem ver, por isso eu só deixar bem claro. E eu concordo perfeitamente com o que a Aline falou, tá? A gente está falando de um monte de homem fazendo uma cena que precisava ter participação feminina mais ativa, não só na cena, né? Na novela, digamos isso no entretenimento geral, mas concordo com ela em relação a isso. Mas eu acho que a Pantanal foi muito violento em várias formas. Eu acho que ontem foi, talvez, concorde com você agora sobre Além do Limite, mas eu acho que foi uma novela muito violenta em geral, assim. Até a duração desse drama Maria Broaca e Tenório, tipo, faz muito tempo que tá rolando violência. É uma violência de meses que a gente tá vendo pequenas violências que ele tá fazendo com ela. Então, assim, essa história podia ter sido resolvida de uma forma um pouco mais curta, eu acho. Até na tratativa, né? No lance verbal, que há muito tempo vem acontecendo, né? É verdade. O pessoal está comentando aqui.
A Fernanda Lucas falou, foi por esse motivo que abandonei The Handmaid's Tale, que é uma série muito violenta. E acho que é um pouco isso também que a gente tinha falado antes de essas séries, né, em streaming e tal, pelo menos tem um longo trajeto até tu decidir e continuar, né? Acho que a novela ali, a gente às vezes espera uma coisa e recebe outra e toma um susto, como muita gente tomou ontem, e aí acho que é mais o choque pelo choque do que o choque pela mensagem, de fato. É o que pelo menos o residual que eu senti ontem dessa história toda, foi mais o choque pelo choque do que, não, isso tem uma grande mensagem. Uma impressão minha, pelo menos. Tá bom, mas Pantanal acaba... Só uma última. Mas tem algo positivo, pelo menos nós estamos debatendo e falando sobre uma violência que aconteceu na novela. Acho que seria pior se a gente tivesse deixado passar despercebido. Se a Aline não tivesse feito o texto dela hoje. Se a gente não tivesse abordando esse assunto de como foi, sabe? Eu acho que o fato da gente estar reservando 15, 20 minutos aqui para a gente debater a cena e o acontecimento, eu acho importante. E aí Pantanal acaba na semana que vem, sexta-feira que vem. Né? Então tá na reta final aí. Em breve teremos aí os últimos desdobramentos da novela, que está em sua reta final.